Olá, meu nome é Gena, sou professora de inglês do 7º ano. Vamos dar início à aula de... Pode passar o slide. Vamos dar início a mais uma aula, advérbios de frequência e expressões de frequência. Nós temos aqui, o quadro ele está da seguinte forma, os slides estão da seguinte forma. Em cima, nós temos o nome em inglês, como se lê, e nas outras partes vai estar a tradução, que aqui nós temos frequência e advérbios, e frequência e expressão. Então, frequency, advérbios, e frequency expression, que é a expressão adverbial, e frequência adverbial e frequência, expressões e frequências. Frequências adverbiais. A palavra invariável que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio, indicando circunstâncias como modo, lugar e tempo. Também expressa a frequência com que as ações são realizadas. Nós temos aqui algumas frequências, algumas expressões como always, que significa sempre. Often, frequentemente. Usually, geralmente. Sometimes, às vezes. Heavily, raramente. Never, nunca. Os advérbios de frequências assumem duas posições diferentes nas frases, variando de acordo com a estrutura da frase. Nas frases com o verbo to be, o advérbio ele vem logo após o verbo. Nós temos I am always late of class. Ou seja, nós temos aqui o verbo to be am e nós temos logo após o verbo o advérbio de frequência, que é always. Eu estou sempre atrasado. Então, sempre atrasado é o advérbio de frequência, que vem logo após o verbo estou. Nas frases com verbo de ação, o advérbio vem logo após o sujeito. Nós temos aqui, I always play soccer on Sunday. Nós temos aqui o advérbio de frequência, always, que vem logo após o sujeito e antes do verbo de ação, que é play, que é jogar, que é o verbo jogar. Eu sempre jogo futebol aos domingos. Então, nós temos sempre, que é o advérbio de frequência, eu, que é o sujeito, e jogo, que vem do verbo jogar, que é o verbo de ação, play. Nós temos aqui também, they often cook spaghetti of dinner. Nós temos o sujeito they, o advérbio de frequência often e o verbo de ação cook. Então, esse advérbio de frequência, ele vem sempre antes do verbo de ação, que no caso aqui, cook. Eles costumam estudar, meu Deus do céu, eles costumam cozinhar espaguete para a janta. Vou voltar bem aqui de novo. Eles costumam cozinhar espaguete para a janta. Então, nós temos costumam é o advérbio de frequência,
eles, que é o sujeito they, cozinhar, que é o verbo de ação cook. Bora. Há outras expressões que representam frequência, posições diferentes do advérbio de frequência. Em geral, as expressões que indicam frequência são para final da frase e os advérbios vêm no início da frase, anterior ou posterior ao verbo, que são essas expressões como once, uma vez, two, duas vezes, three, três vezes, e também a partir de 3 vezes colocamos o número de vezes e a expressão times, como 4 vezes, 4 times, 5 vezes, 5 times. Então, a partir do 3, sempre vai vir acompanhado pela expressão times. As expressões once, twice e three. Aqui era para ser o nome. Ah, não, tá certo. Voltando aqui. As expressões once, twice e times devem ser combinadas com as expressões de tempo abaixo mais a, como second, segundo, hour, hora, week, semana, year, ano, century, século, minute, minuto, day, dia, month, mês, decade, década, milênio, milênio. Vejamos aqui. I go to the club once a month. Eu vou para o clube uma vez por mês. Nós temos aqui, vemos que a frequência adverbial está no final da frase. My friends meet me twice a week. Meus amigos me encontram 2 vezes por semana. Também temos aqui 2 vezes por semana no final da frase. Susan dance ballet 3 times a day. Susan dança balé 3 vezes por dia. Então, nós temos também no final da frase a frequência adverbial. Para cada frequência em que realizamos algumas coisas, usamos a expressão how often. Para cada frequência em que realizamos algumas coisas, usamos a expressão how often. Nós temos aqui, how often do you play in the park? Com que frequência você brinca no parque? Isso quando for fazer uma pergunta, sempre utilizamos how often. Com que frequência você brinca no parque? I always day in the park. Eu sempre brinco no parque. Obrigada pela presença. Nos vemos na próxima aula.